Vamos de review do que talvez possa ser o melhor capítulo de Gachakuta, cara. Eu curti toda a construção dele e a finalização foi fantástica. De fato, foi finalmente finalizado neste capítulo toda a trama do Folo de se tornar ou não um Giver, e não no último capítulo. É, rapaziada, temos uma surpresa insana vindo por aí. De qualquer forma, se inscreve no canal, vamos continuar crescendo. Esse ano tem anime de Gachakuta, então tem bastante conteúdo da obra pra vocês verem por aqui. Então vamos continuar crescendo Gachakuta por aqui. Me ajuda a dar aquela moral pra eu trazer mais e mais conteúdo. No mais, tem aí Discord na descrição pra você acompanhar também outras pessoas que gostam de Gachakuta, tem comunidade de Gachakuta lá no Twitter e tem mangás de Gachakuta em promoção. Bastante coisa, confere lá, então, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Galerinha, começamos aqui o vídeo com o Folo, ele correndo de forma desesperada para encontrar os zeladores. E nós temos um contexto onde o capítulo passado terminou com o Folo passando a marretinha pro Ludo, ou tentando passar a marretinha pro Ludo. Só que agora a gente volta para aquele passado do Folo, logo depois que ele sai da casa do amigo dele. Aquele amigo que ele achava tão descolado e tudo mais, mas que ficou daquele jeito, ele sai correndo na direção dos zeladores logo depois que ele sai daquela casa. Só que a ideia dele, inicialmente, ele imaginava que fosse o seguinte, que fosse para realizar o sonho do amigo dele e dele. Só que não, ele quer entrar para os zeladores não para realizar um sonho mútuo com o amigo dele, não. Ele quer entrar nos zeladores para ele não ficar igual o amigo dele. E aqui é interessante, porque o Folo, ele sempre se preocupou tanto com os outros, ele sempre se preocupou tanto com os outros estarem melhor que ele, que eu acho que finalmente foi meio que egoísmo da parte dele, vamos dizer assim, o jeito que ele falou e tudo mais. Pode ser, mas ele finalmente se preocupou com ele, cara. Ele finalmente começou a mexer os palitinhos pra ele começar a se destacar. E ele se destacou, velho, porque ele é um excelente suporte dentro dos zeladores. Só que o Folo, quando ele chega pros zeladores, nós temos Anka, Gris e Engine ali conversando, e o Folo fala, cara, olha, eu faço qualquer tipo de trabalho, então, por favor, cara, qualquer coisa, me deixa entrar nos zeladores? Beleza, ele entrou. Só que aí ele começou a fazer várias tarefas. Ele começou a estudar, ele começou a lutar, ele começou a ir ali pro campo de batalha, junto ali dos monstros de lixo, pra ele conseguir anotar tudo que aquela criatura faz, aquela criatura ataca, o ponto fraco dela. Isso aconteceu lá no deserto, antes do arco da Amo, quando a gente viu o desenho daquele escorpião sendo realizado, né? E aquele desenho acaba meio que virando um relatório. E isso eu acho maneiro. Esse trabalho é fenomenal, cara, porque é um trabalho difícil de ser feito. Analisar tudo, estudar tudo. Acredito que os Givers que entram nos zeladores também passam por esse processo, mas um processo mais de luta, talvez, né? O suporte não, o suporte acaba entrando num processo muito diferente e eu particularmente achei o máximo. E o Folo, ele sempre fala que meio que, pelo que eu entendi, ele vivia meio que sempre evitando explodir, né? Evitando ficar nervoso e tudo mais. No entanto, quando ele foi conversar com o Rudo e o Rudo explodiu, aquelas palavras que o Rudo disse ficou meio que cravada no coração dele. Ficou cravada na alma dele. Então, acaba que meio que tipo assim, ele junta tudo isso que aconteceu, toda essa parada do Rudo se importar com os outros e todo aquele sentimento que ele teve de tipo assim, irmão, eu não tô me importando com meu amigo. Eu tô fazendo isso pra não ficar igual a ele. Tudo isso acaba meio que mexendo com o Foro. E agora nós temos o suporte e o Rudo ali no abismo. E logo nessa cena, o Folo abre ela, falando que meio que depois de tudo isso que ele fez, tudo isso que ele experimentou, viveu e tudo mais, ele ainda assim terminou da forma mais patética possível. E ele começa a falar com o Rudo, cara, eu sou só um perdedor, cara. Tudo isso que tá acontecendo é culpa minha. Então, por favor, cara, pega meu tesouro. No capítulo 125, ele ofereceu uma retinha pro Rudo. Pega meu tesouro e consagra pelo menos um momento de glória pra ele. Consagra um momento de glória pro sonho ali do amigo dele e dele. Transforma meu tesouro e acaba com isso.
E é bem interessante agora porque entra uma imagem do Regto. E tanto o Regto quanto o Folo, eles estão ali sendo vistos pelo Ludo como se fosse um só, né? Metade Regto, metade Folo. Toda aquela situação de morte, de perder alguém, de ver alguém indo embora na sua frente. E agora nós mudamos e agora entra uma parada muito interessante. O Grease, ele tá tentando correr no abismo ali pra tentar salvar o Folo. Só que o Tanzi tá segurando ele com o carretel. O Tanzi, ele tem alguns pontos aqui. O Tanzi, ele fala que, cara, não adianta, tá? A gente viu que o Folo caiu e, enfim, a gente não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa agora é o Urudo. E por que isso? A gente entra agora num paralelo muito interessante. Antes de entrarmos nesse paralelo, a casa ela começa a despertar. Lembrando que no capítulo 123, quando a casa empurrou o Folo para baixo, caiu uma pilastra nela. Caiu um pilar gigantesco na casa. E agora aparentemente a casa está levantando e a casa está soltando fogo. Beleza? Então o Tanzi e o Grease, eles não estão ali com espaço e nenhuma situação para eles se preocuparem com os outros. Eles vão precisar se preocupar com eles porque a casa está lutando. Só que aí entra uma parada muito interessante, por quê? Porque o Tanzi, ele começa a se revelar. A se revelar em que sentido? Meio que como se fosse uma dupla personalidade. E a personalidade que começa a aparecer é a personalidade que matou o Regto. Então é por isso que o Tanzi não quer deixar o Grease ir lá salvar o Folo. Porque o Tanzi entende que a morte do Folo pode ser mais um excelente combustível para o Urudo despertar, pro Urudo explodir. Então ele não quer deixar o Grease lá, não é porque o Urudo tem que salvar o Folo. Não, ele não quer deixar o Grease lá porque o Urudo tem que ver o Folo morrer para aí de fato ele conseguir despertar toda aquela raiva nele, despertar todo aquele sentimento que pode fazer aquela casca que o Folo quer, que o Tanzi ele quer despertar, aparecer. Finalmente trincar e rachar e o Urudo acabar meio que explodindo, ficando ali do jeito que o Folo quer que ele fique. Que o Folo não, que o Tanzi quer que ele fique. Eu tô confundindo toda hora. Mas essa situação é muito foda, esse paralelo que a Keiurana faz com o Folo e o Regto e com toda essa situação e ação ali do Tanzi é muito interessante. E o Tanzi, ponto positivo pra esse canalha, cara, porque ele mente muito bem, velho. Que desgraçado, cara. Ele fala as coisas e faz sentido, porque, pô, se tem alguém pra salvar o Folo, é o Urudo, e de fato, porque o Urudo ele sempre se preocupa com os outros, tanto que no quadrinho que ele fez lá de tarefas no quarto dele, agora nesse capítulo nós temos a tradução, ele coloca que um dos objetivos dele é não deixar os zeladores se ferirem novamente. E isso é fantástico, e ele tá vendo um zelador ferido novamente, então tudo isso pode acabar mexendo com o Urudo. E isso é bem legal, todo esse paralelo que a Keiurana faz é muito foda, cara. E agora nós temos a informação que o secador do Urudo se foi e a rede do Urudo também se foi. Então o Urudo está sem carga para usar. Será? Bom, vocês já devem ter visto do título, né? Mas a gente vai chegar lá. E agora, durante toda essa ação do Tanzi e tudo mais, nós temos a casa explodindo. Na verdade, explode alguma coisa perto da casa e a casa sai voando, né? A casa que tá ali pegando fogo sai voando e nós temos todo aquele barranco ali caindo, trincando e a casa acaba pousando ali e a luta continua, tá? A luta continua e nós temos a dupla personalidade do Tanzi vendo tudo isso, comendo uma pipoca ali, né? Vendo tudo isso e ele repara quem que chega para auxiliar na luta agora? Quem que chega para conseguir de fato bater nesse monstro de lixo? O Folo e Urudo. O Folo não morreu, rapaziada. O Urudo conseguiu salvar ele. E agora, antes de continuarmos o capítulo na luta dos dois contra a casa, nós temos o Urudo, ele entendendo que toda aquela feição, tudo que o Folo tá dizendo de desistir, de olha, usa meu tesouro, não tenho que me salvar e tudo mais, o Urudo ele simplesmente pega o Folo pela gola e fala assim, cara, tira esse sorriso da sua cara, porque essa é a cara de quem já desistiu.
de quem não tá falando a verdade e de quem já desistiu. E o que que o Urudo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Folo ele não quer desistir, ele não quer terminar daquele jeito, e de fato ele não quer. Então, o Urudo ele fala, você explodiu comigo ali atrás e eu ainda tô puto com você por conta disso. Então, se você explodiu, tu vai bancar o que tu falou, irmão. Você vai bancar o que tu falou, você vai bancar o que tu fez. Se você tá na merda porque você fez merda, então a gente vai limpar essa merda aí. Você pode limpar a maior parte, mas eu vou te ajudar. É meio que isso. Resumindo. Então, conta pra mim a verdade. O que que você de fato quer? O que que o seu coração tá palpitando pra você fazer? E agora a gente tem a listinha que o Folo viu no quarto do Urudo, que é meio que achar o assassino, ficar mais forte, voltar pro paraíso, série de vigia, não esquecer da raiva, que provavelmente deve ser alguma maneira pra ele evoluir, mas de forma onde ele consiga controlar a raiva, que sempre tirou ele talvez dos trilhos, mas se ele conseguir controlar essa raiva, ele pode acabar se tornando um lutador muito poderoso, não deixar os amigos dele serem feridos e agradecer os limpadores pela ajuda. E é justamente isso. O Folo falou que o Urudo só se preocupava com ele, e em nenhum momento o Urudo é assim. O Urudo ele pode ser azedo, ele pode ser talvez uma pessoa sociavelmente difícil, mas ele nunca deixou de se preocupar com os amigos dele. Tanto que quando a Ryo foi ferida, ele se preocupou e muito, fazendo até mesmo o camarada lá das informações ficar, tipo, ali na base dos Limpadores Sul, até a Ryo melhorar, irmão. Você não vai sair daqui até se pedir desculpa pra ela. E isso deixou o Folo com ciúmes do Urudo. E agora, tudo que o Folo criticou do Urudo, o Urudo tá fazendo por ele. Mas o Urudo ainda tá puto com o Folo, né? Pô, irmão, olha as merda que tu falou pra mim. Eu tô bravo, eu tô puto com você. Mas nós vamos resolver essa merda aí juntos. Então, o que que você quer, cara? O Folo, ele simplesmente quer meio que conseguir viver ali, se destacar num universo de pessoas sem face. Ele quer se destacar no meio de uma multidão. Ele quer ser aquele brilho, aquela pessoa diferente no meio da multidão. E ele não quer terminar desse jeito. E é exatamente isso que o Urudo entendeu. O Urudo entende que o Folo não queria desistir ali. Só que meio que tava faltando aquele empurrãozinho e o Urudo deu aquele empurrãozinho. Então se levanta, Folo. Se levanta como um giver. Exatamente, velho. O Folo se tornou um giver. Ele conseguiu, cara. Eu errei e eu tô muito feliz de ter errado, cara. O Folo, ele se tornou um giver. Ele e o Urudo ressurgiram ali daquele abismo, nasceram de novo, se levantaram e vão lutar contra essa casa maldita. Irmão, que foda, que insano, que plot da hora. E como que ficou foda o marretão do Folo, cara. Sensacional, épico. E agora nós teremos Urudo e Folo. E vale pontuar, o Urudo tem uma carga, tá? Ele ainda tem uma carga para transformar um objeto em personarma, beleza? Galera, se inscreve no canal, tamo junto. E é isso. Fui!